Então, no vídeo passado nós falamos do governo Vargas, na época ainda da ditadura, depois Dutra e finalmente Vargas. Nós já tínhamos discutido as bases do nacional-desenvolvimentismo e essa unidade trata exatamente desse período nacional-desenvolvimentista, pegando os grandes ciclos de crescimento do pós-guerra até o colapso nos anos 80. Talvez o auge desse crescimento, quer dizer, você tem o período do milagre, mas o auge desse crescimento, pelo menos em época democrática, tem acontecido no governo de Juscelino Kubitschek, o JK, um presidente que marca o Brasil de várias maneiras, entendeu? Particularmente para quem vive em Brasília como nós, né? A capital criada nessa época. Foi Juscelino quem bancou a construção de Brasília, bancou politicamente, obviamente, não do bolso. E bancou uma série de obras, é um período de grande transformação, que ficou conhecido com o lema de 50 anos em 5. Então, 50 anos aconteceram nos 5 anos do governo. Não foi um governo tranquilo do ponto de vista político, tudo bem que não foi tão conturbado como o de Vargas, mas não havia muita tranquilidade política naquela época. Volto a dizer, esse período do pós-guerra até o golpe de 64, ele não foi exatamente um período de calmaria política. Em 24 de agosto de 54, tem o suicídio de Getúlio Vargas. Uma série de denúncias, pressões políticas para tudo que é lado. Getúlio Vargas comete suicídio, deixa a vida para entrar na história, e aí entra-se uma série de crises políticas no Brasil, de tal forma que nesse período aí de 54 a 56, o Brasil teve 3 presidentes da República. Café Filho, que entra no dia 24/8, era o vice-presidente, assume, vai até novembro, pede afastamento por motivo de doença, após o candidato oficial Juarez Távora, que era apoiado pelo Café Filho, perder as eleições para o Juscelino Kubitschek. Então, o candidato dele perde, e aí ele pede esse afastamento por motivo de saúde. Consta que o general Henrique Lott, que era ministro da Guerra, forçou esse afastamento para evitar um golpe que impediria a posse de Juscelino. Então, Juscelino ele já entra com confusão para cima dele. Na sequência chega o Carlos Luiz, que era presidente da Câmara e que foi deposto porque também havia suspeitas de ter um comportamento golpista. E aí assume o vice-presidente do Senado, então Nereu Ramos, que ele chega à presidência da República para garantir a posse de JK. Na época chegou a ter um estado de sítio no Brasil, o Café Filho tentou voltar, ele tinha pedido afastamento por questão de doença, mas houve a aprovação do impeachment do Café Filho. Como é que o Café Filho conseguiu cometer um crime de responsabilidade afastado? É coisa que pouca gente explica. Mas, claro, não se brinca com essas coisas, mas só para registrar quão conturbado foi a política da época e as tensões que precederam a posse do Juscelino, para não dar a impressão de que era uma calmaria naquela época. Mas no meio dessa confusão toda, Juscelino acaba tomando posse como presidente da República e governa até o final do mandato. Então, Juscelino consegue terminar o mandato dele. O que quase é um evento meio raro no Brasil. Ele nem é deposto, nem renuncia, e também não alonga o próprio mandato. Então são poucos os presidentes que têm essas características. Ele não tomou impeachment, ele não renunciou, ele não foi deposto e ele também não alongou o próprio mandato para ficar mais tempo que o previsto. Ele toma posse, cumpre o mandato e sai. Em 55, ano anterior, em 55, o crescimento do PIB do Brasil é de 8,8%. Em 56 vai para 2,9%, volta a ter um crescimento forte em 57, 58 acima de 10, 59 9,8%, 60 9,4%, 61 8,6%. Então vocês estão vendo que esse período da segunda metade da década de 50, Juscelino é a partir de 56, né? Não é 55, mas é um período de forte crescimento, com exceção de 56. 56 ele começa mal, mas depois acelera. Se olhar o per capita, e naquela época era importante porque o crescimento da população brasileira era muito forte, então não é como hoje, que cresce pouquinho. Então você vê que, mas mesmo o per capita ele vem com um crescimento bom, só em 56 que tem uma queda de PIB per capita, uma queda pequena, mas ainda assim uma queda. Aí nos outros anos ele está crescendo bem. A inflação
A inflação tem uma alta, sai de 12% para 24% em 56. 57 ela dá uma queda, mas aí ela retoma a sua trajetória de forma que ela chega em 61 a 47,8%, o que gerava um certo desconforto. Então você tinha esse período de inflação bem alto, mesmo 6,96% para a época não chamava atenção, mas hoje em dia chamaria. Se bem que essa é uma inflação de IGP, é um índice geral de preços, ou seja, inclui preço atacado. Essa mesma inflação hoje também está bem alta, a inflação medida com IGP está rodando perto de 10% ao ano. Aí as pessoas não estão reclamando, elas estão olhando mais o índice ao consumidor, o IPCA, que é um índice criado a partir dos anos 80. Tá? Então o IPCA ele entra em cena nos anos 80. Então esse 6,96 de índice geral não necessariamente assustava as pessoas, mas 47,78% certamente assustava. Bom, a principal política de econômica, né? A principal política para intervir na economia do ponto de vista estratégico era a política cambial e o controle de importações. Então era aquela ideia das taxas de câmbio e das licenças de importação, o que você pode importar ou não. Lembrem que nessa época a grande discussão era em torno de, olha, dado que a gente tem uma quantidade de dólar limitada, que a gente consegue exportando nossas commodities, né, as matérias-primas, como que nós devemos usar os dólares para o melhor para o país? Era esse o tipo de discussão que tinha na época, né, esse conceito de melhor para o país muito forte no pensamento nacional desenvolvimentista. Aí às vezes é um conflito com uma leitura mais liberal que vai dizer, não, a preocupação não é o bem-estar do país, é o bem-estar dos indivíduos e não do país. E aí essa discussão vai longe, mas aqui a gente está no período nacional desenvolvimentista. Então, era muito essa discussão. Como usar esses dólares para o bem do país? E aí você tinha essas duas ferramentas, a política cambial e o controle das importações. Até 57, continuava valendo aquele regime de taxas múltiplas da SUMOC que nós discutimos no vídeo passado, quando nós falávamos do governo Vargas. Lembrando, várias taxas de câmbio dependendo do setor. Claro que isso dava uma burocracia muito grande, dá margem também para... A gente pode chamar de corrupção, outros vão chamar de arbitragem fora da lei, cada um dá seu nome, mas abre uma margem grande para tirar benefício dessas muitas categorias. Então, em 57, para tentar dar mais agilidade ao sistema e torná-lo mais adequado ao processo de industrialização, trocou-se aquele monte de taxa por 3 taxas. Então, a ideia era simplificar, né? Era muito complicado o sistema, então a ideia foi botar 3 taxas. A taxa geral, que servia para matérias-primas, equipamentos e bens genéricos que não constassem com suficiente suprimento interno. A taxa especial, bens de consumo restritos e bens supridos de forma adequada pelo mercado interno. Então você tinha uma diferença de taxa para esses bens de consumo restrito ou bens supridos ou bens produzidos no país. E a taxa preferencial, não sujeita a leilão, papel, trigo, petróleo, fertilizantes e equipamento de investimento prioritário. Então você tinha essas 3 taxas de câmbio convivendo. Dependendo do que você da operação que você ia realizar, você tinha acesso a uma taxa de câmbio. Foram mantidas 4 categorias para exportações e as transações financeiras usavam o mercado livre. Então você tinha esse desenho, bem mais complexo do que o que a gente tem hoje, mas mais simples do que o desenho anterior da SUMOC. Bom, o primeiro problema que deu é que os setores beneficiados com importação de equipamento com taxa especial acabaram fazendo um super investimento. Mas se você começa, olha, é muito mais barato se você comprar bem de investimento aqui, eu te faço um câmbio muito favorável. Qual é o risco de acontecer isso? As pessoas querem se beneficiar desse campo, esse setor fica atrativo, você acaba investindo demais e aí você tem um problema de superinvestimento que é causado pela política cambial. Então, é como se eu dissesse, olha, se você quiser comprar máquina para produzir, sei lá, máquina para produzir celular. Se você quiser comprar uma máquina para produzir celular, eu estou te vendendo o dólar a R$1, enquanto que o dólar no Mercado Livre está 5 e pouco. O que acontece? Muita gente corre para comprar essas máquinas, você tem investimento demais nesse setor. Por outro lado, os esforços do governo para evitar a desvalorização da moeda no Mercado Livre, que desvalorização da moeda às vezes tem consequências complicadas, levaram a perdas de reserva. Então você volta àquele fantasma da perdas de reserva junto desse superinvestimento, assim que começa
ali no meado dos anos 50, no começo do governo Juscelino. Bom, e aí vem o plano de metas, que é o plano de governo do Juscelino. O plano de metas, ele tem um diagnóstico elaborado pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, pela CEPAL, nós já falamos da CEPAL aqui, a Comissão Econômica para a América Latina, agora América Latina e Caribe, e o BNDE, hoje BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois passou a Desenvolvimento Econômico e Social, ganhou um S. Qual era a ideia? Esse diagnóstico realizado por esses grupos. A proposta, grosso modo, era coordenar investimentos públicos e privados em setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Nada muito original, nada que vá espantar ninguém, essa ideia de coordenar investimentos públicos e privados. É aquele tipo de ideia que todo mundo tem, implementar já é outra história. O plano de metas, ele desenvolvia uma série de metas, eu não vou listar cada uma aqui, quem quiser procurar está na internet, é fácil achar, mas ele tinha áreas prioritárias. As 5 primeiras metas, 1 a 5, eram para a área de energia, então você tinha uma prioridade em energia, o entendimento de que energia é crucial, essa é uma discussão que continua até hoje. A área de transportes, com as metas de 6 a 12, a área de alimentação, com as metas 13 a 18, indústria de base, as metas 19 a 29, e educação não estava de fora, mas uma metazinha só para a educação. Naquela época, a educação, principalmente a educação básica, talvez não tivesse a importância que veio a ter depois na percepção dos responsáveis pela política econômica brasileira. Depois ainda teve assim, a ascensão das universidades, mas a ideia era muito aquela, temos que formar engenheiros e tal, o foco muito era na indústria. A questão era muito industrializar o país, e para isso você precisa de engenheiro, então você não tinha uma preocupação tão grande em massificar o ensino básico, isso foi uma coisa que veio acontecer só nos anos 90, muito depois do que a gente está falando aqui. E tinha a construção da nova capital, que talvez seja um dos grandes símbolos do governo Juscelino, particularmente óbvio isso para quem mora em Brasília, como é o nosso caso aqui, o meu e da maioria dos alunos da UNB que moram em Brasília. O plano de metas, como eu disse, tinha essa previsão de colaboração do setor público e setor privado, isso é presente em quase todos os planos, para a realização dos investimentos associados às metas. Ao contrário de outros planos, o plano de meta de fato teve um comprometimento do governo. A gente viu que no plano anterior, o do Dutra, tinha o plano, mas o governo não vestiu a camisa. Aqui vestiu. Você vê que atualmente o próprio presidente Bolsonaro às vezes sofre essa crítica. Você tem um plano, mas o governo não cumpre o plano, ele não veste a camisa. Aqui houve um comprometimento do governo, talvez por isso eu não acredito que seja um exagero afirmar que o plano de metas foi o auge do nacional desenvolvimentismo do Brasil. O concorrente talvez seja a época do milagre, mas a época do milagre tem que ser vista com uma leitura diferente, porque ali era um período onde os direitos dos cidadãos, a questão democrática, a livre expressão, estava tudo suspenso. Então a leitura é um pouco diferente. Aqui é um governo democrático, prestando contas à sociedade, claro que com todas as limitações da época, mas esse governo vestindo a camisa e trazendo esse discurso do crescimento. Só para a gente ter uma noção aqui do que foi o plano de metas, você tinha uma meta de energia elétrica para estar em 1.000 kW, então era 2.000 unidades, foi realizado 1.650, 82% da meta foi aceita. Carvão ficou bem abaixo, era 1.000, foi 230, então foi 23%. Na área de produção de petróleo, 76% da meta foi alcançada. No refino já foi bem menos, o refino realmente vem depois. A parte de ferrovia, você vê que a parte de ferrovia já era modesta a meta, né? A meta era de 3.000 quilômetros e ficou só 1/3, 1.000 quilômetros. Essa é uma crítica que fazem muito ao Juscelino até hoje, de que ele não deu o devido valor às ferrovias. Né? Você vê que, por outro lado, nas rodovias, o jogo foi o contrário. A meta já era mais ambiciosa, 13.000, contra 3 das ferrovias, e bateu a meta. Né? Ele fez 17.000, então superou a meta para a rodovia. A indústria automobilística ali estava ganhando força no Brasil e era importante ter rodovias, os caminhões integrando o país. Há de se ter em conta também que ferrovia, o Brasil é um país montanhoso, principalmente aqui na parte do sudeste do país, onde estavam as principais cidades brasileiras. É uma região montanhosa, o que às vezes dificulta a questão das ferrovias. Então esse lado a gente às vezes esquece, mas ele é importante. Pavimentação de rodovia também bateu a meta,
também bateu a meta, 204% do previsto. Então você vê que claramente houve esse investimento pesado na malha rodoviária. Aço, 60% da meta. Cimento, 99%, quase que a meta inteira. Carros e caminhões, 78% da meta. Então você vê que chegou bem nessa parte voltada para carro, caminhão e também as rodovias, onde esses carros e caminhões andam. Então realmente essa ideia do automóvel e dos caminhões ganharam muita força, realmente estavam marcantes no governo do Juscelino, no plano de meta. Nacionalização de carro, a ideia era ter 90% dos carros produzidos no país, chegou a 75%, e nacionalização de caminhões era 95%, chegou a 74%. Então, também números consideráveis. A execução orçamentária, aqui vamos olhar como é que foi o pagamento de conta. Você pode reparar que você tem um saldo crescente, você tem um saldo que cresce, ele vai de 23 para 42, aí tem uma quedinha em 58, depois volta a crescer. Então, você sai de um déficit de 23 em 56 para um déficit de 64 em 60. Esses valores têm que ser vistos com cuidado, porque estão em bilhões de cruzeiro, mas você tem um valor considerável. Você tem muita inflação aqui, né? Mais importante do que esse número, que eu até insisto está contaminado, é o financiamento do déficit. Como é que você estava financiando o déficit de caixa do governo? Então o governo tinha um déficit, esses 23,90 tinham que ser financiados aqui de outra forma. Então esses 23,90 financiam aqui. Como se dá esse financiamento? E aí vocês podem olhar o papel importante do Banco do Brasil nesse processo. Ora, naquela época você não tinha um banco central. Não era como hoje. Tinha lá a SUMOC, mas não tinha o Banco Central. Então, isso aqui é o que a gente às vezes chama de financiamento inflacionário. É o banco do governo, o Banco do Brasil agia como banco central, financiando o governo. Agora, na questão aí do Covid, na pandemia, foi aberta essa possibilidade. Essa possibilidade foi fechada no Brasil, foi proibido, agora foi reaberta. E houve críticas nesse sentido. Uns argumentam que não, dado situação de emergência, essa possibilidade deve ser colocada. Outros dizem que não, que a gente está correndo um risco muito grande. Mas, de toda forma, é só durante a pandemia. Se o Congresso ficar esticando o período da pandemia, é outra história. Mas, em tese, era só durante a pandemia. Esse tipo de financiamento foi muito forte no Brasil. Lá no final dos anos 80, anos 90, que essa questão foi enfrentada de forma mais adequada. E isso é um problema. Quando a gente discutir inflação, a gente vai discutir um pouco esse tipo de financiamento, onde que ele pode ser problemático, onde que ele pode não ser. Nós vamos falar sobre isso. Mas dá para ver claramente que o Banco do Brasil foi se tornando um grande financiador. Não vamos esquecer que era um período de aceleração da inflação. Você tinha um programa de estabilização monetária, nós já vimos números que ele... Por isso que é bom ver os números, porque muitas vezes a política tem um objetivo, se não é alcançado, né? Aquela história do Friedman, que a gente nunca deve avaliar uma política por suas intenções, e sim por seus resultados. O PEN não impressionou muito. Ele foi apresentado em 58 para controlar a inflação, por meio do controle da emissão de moeda. Não teve apoio do Congresso, o governo também não se animou muito, e ficou basicamente declaração de intenções para acalmar o FMI. O Brasil é um país que tem sempre problema de reservas, de divisas, e o FMI está aí para ajudar esses países. Então a relação do Brasil com o FMI já era complicada ali. E aí o FMI cobrava esses ajustes. Depois nós vamos falar melhor sobre o FMI nos anos 80, que talvez seja mais interessante falar por lá. Forte crescimento do PIB é a marca do governo, a modernização da economia, particularmente o avanço da indústria automotiva, a construção de Brasília e voltando para os números, para não ficar só implicância, a perda de controle da inflação. A inflação chegando a quase 50% ao ano, em números bem altos. Então, isso ficou na conta do governo Juscelino. Apesar desse forte crescimento, o Juscelino ele chegou ao fim do mandato, mas o partido dele, o PSD, não conseguiu eleger o general Henrique Lott, aquele lá que, contam as más línguas, tinha forçado o Café Filho a pedir licença para garantir a posse do Juscelino. Ele foi candidato, mas não conseguiu se eleger. Para vocês terem ideia do quadro tenso, quer dizer, apesar do crescimento, por outro lado, com inflação alta,
Juscelino não conseguiu se reeleger. Quem se reelegeu foi Jânio Quadros, de um partido inexpressivo, o PTN, mas que era apoiado pela UDN, que era um dos grandes partidos, era a UDN, PTB e PSD. Então, o Jânio Quadros é eleito presidente da República, um discurso muito forte de combate à corrupção. Você vê que as coisas não mudam tanto. O Jânio Quadros tinha um discurso de combate à corrupção, o símbolo dele era uma vassoura, ele era o homem que varreria a corrupção do país, e ele, assim, ele ganha a eleição, o que sugere que tinha questionamentos fortes em relação ao JK, né, para esse discurso ter ganho uma eleição. O Jânio Quadros foi um governo absolutamente instável, ele toma posse em 31 de janeiro de 61, mas em 25 de agosto de 61 ele renunciou ao cargo. Há muita especulação em torno disso, esse não é um curso de história do Brasil, a gente está discutindo a economia, mas não tem como não registrar essas especulações que sugerem até que era uma tentativa de autogolpe. Se era, não aconteceu, e o que aconteceu foi que a renúncia dele foi aceita, ocorreu, então Jânio Quadros governa aí cerca de 7 meses, é um governo muito curtinho. Quem assume a presidência é o Ranieri Mazzilli, e isso acontece porque o João Goulart, que era vice-presidente, estava fora do Brasil. Bom, nós vamos falar sobre isso, mas o João Goulart, ele era um cara de esquerda, ele era associado ao Getúlio Vargas, ele tinha sido ministro do Getúlio Vargas, ele era do Partido Trabalhista. Lembra que naquela época o vice e o presidente não eram eleitos na mesma chapa. Isso aqui explica o Jânio ter sido presidente e o João Goulart vice. Mas o fato é que ele tinha essa visão de esquerda. E ele estava fora do país em viagem à China. Ou seja, botaram o carimbo de comunista no cara. O cara estava lá, China comunista, né? Na época, a China não era a China de hoje, que continua. A China continua governada pelo Partido Comunista. A gente pode discutir o que é ser comunista hoje em dia. Obviamente, o comunismo de hoje não é o comunismo dos anos 50. Há quem diga que a China não é comunista. O governo da China se declara comunista, mas, obviamente, se for comunismo, é um comunismo diferente daquele comunismo dos anos 60. Então, mas essa é a discussão que eu não vou entrar, que está cheio de gente da ciência política que pode discutir isso melhor do que eu. É só para contextualizar o que estava acontecendo e a tensão envolvendo o João Goulart. Como foi tenso esse momento de transição de governo. Os números, antes que a gente comece a falar dos assuntos, então, em 1960 o PIB cresce 9,4%, né, 1960, ainda com Juscelino. Em 61, 8,6%, apesar das confusões. 62, 6,6%. Em 63, crise instalada, 0,6%, vindo de um crescimento acima de 5% por vários anos. Que chegou a quase 10%, como nós vimos, e que estava em 9% há 3 anos atrás. Então, se você tem um crescimento de 1% que incomoda hoje, que a gente vem de crescimento baixo, o último pico de crescimento foi em 2010, que deu mais de 7%, você imagina o que é crescer 0,6%, com população crescendo forte, mas com um ritmo de crescimento. Isso gera muita instabilidade. E finalmente 64 é o ano que o João Goulart é deposto. 64 tem o golpe, o crescimento foi de 3,4%. O PIB per capita cresce menos, 63 você tem queda de PIB per capita, volto a dizer, mesmo crescendo 0,6%, naquela época o crescimento da população era forte. E a inflação, que já vinha perdendo o controle, quer dizer, Juscelino já tinha sido acusado de perder o controle da inflação, aí ela se descontrola de vez, chegando a mais de 90% em 1964. Um dos argumentos que levantou a população, particularmente a classe média, contra o governo do João Goulart foi exatamente esse descontrole inflacionário. Por mais que às vezes seja menosprezado, descontrole inflacionário costuma ser fatal para o governo. Basta a gente reparar que em tempos mais modernos, pós-estabilização, nós tivemos 2 vezes que a inflação passou de 10%, medida pelo IPCA, não pelo índice geral. Uma aconteceu em 2002, e Fernando Henrique o Serra perdeu a eleição, pondo fim aos governos tucanos. O governo que acabou a inflação, mas exatamente naquele ano foi o ano que ele perdeu. Não estou dizendo que foi só pela inflação, mas é um elemento. E a outra vez em 2015, no ano seguinte, a Dilma recebe o impeachment com um movimento de rua muito forte contra a presidente Dilma, independente do que você achar da natureza desse impeachment. Ele ainda é muito recente, ainda tem muita discussão sobre isso, mas
houve um aumento da inflação em 2015 e houve essa presença maciça de pessoas na rua contra a presidente. A inflação ela machuca muito a população e costuma levantar contra o governo de plantão. Não foi exceção em 64, onde havia um apoio forte, principalmente da classe média, à deposição do presidente João Goulart. Bom, João Goulart era ministro do Trabalho de Getúlio, como eu já disse, era associado ao trabalhismo, e a chegada dele à presidência foi frustrante para a UDN. A UDN, que vinha tentando, nunca ganhava, conseguiu embarcar com um outsider, digamos, não era exatamente um outsider, mas tudo bem. Outsider no contexto presidencial, pelo menos. Conseguiu embarcar, ganhou a eleição, não controlou o Jânio, a UDN descobriu que ele era incontrolável, mas para piorar ainda, o Jânio renuncia e chega ao poder. Quer dizer, ele estava incomodado com o Juscelino, que era um cara do PSD, que era o partido que ficava ali no meio. Receberam de presente o João Goulart, que não apenas era do PTB de Vargas, como era visto como um quadro mais à esquerda do PTB, tinha sido ministro do Trabalho de Vargas. Como eu já falei também, João Goulart estava visitando a China, o que gerou uma tensão muito maior ainda, quer dizer, aumentou a tensão. Houve uma tentativa de impedir a posse do João Goulart. Ele foi para o Uruguai, esperou a definição e acabou-se que desse impasse foi criado um regime parlamentarista no Brasil. Então, o Brasil teve sua experiência parlamentarista exatamente com essa tensão para impedir que João Goulart fosse presidente da República por conta dessa... a gente estava na Guerra Fria naquela época, a gente não pode esquecer disso, a tensão com a Rússia, a União Soviética, era muito forte, a ideia do fantasma comunista, ou então o não fantasma comunista, a presença comunista, de novo. Eu não quero levar a discussão do nosso curso para esse lado, a gente quer focar em economia, mas tinha muito essa ideia que João Goulart podia liderar ou de alguma maneira permitir uma revolução comunista no Brasil, que o Brasil passasse a ser um país comunista por conta do João Goulart. Então, essa tensão acabou se resolvendo, encontrou-se essa saída e Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, que depois foi marcante nos anos 80 na transição para a democracia, teve uma morte traumática para o Brasil. O Tancredo Neves, só a garganta arranhando, eu não estou mal não, pelo menos espero que não. O Tancredo Neves, do PSD de Minas, foi apontado primeiro-ministro. Então o Brasil passou uma experiência parlamentar. Ele ficou no cargo de 2 de setembro de 61 a julho de 62, e aí ele pediu demissão para disputar as eleições legislativas. Né? Ele saiu do cargo para se candidatar. Entrou Brochado da Rocha, do PSD, e ficou até ser substituído por Hermes Lima. Vale a pena falar de alguns personagens. O Hermes Lima é um desses personagens que aparecem muito na política brasileira, que joga em todas as pontas. Então, um pouco... mas como, sei lá, não estou falando em outros aspectos, eu não vou abrir polêmica aqui desse tipo, mas você tem o Romero Jucá, que foi líder do Fernando Henrique, foi líder do Lula, foi líder da Dilma, e dizem que só não foi líder do Bolsonaro porque ele não foi reeleito, porque senão teria sido. Esses políticos que conseguem... Renan Calheiros, né, que era a tropa de choque do Collor, depois era do Lula, foi ministro do Fernando Henrique e estava lá do lado da Dilma. Ele era bem... esse perfil conhecido. Então ele fundou a UDN em 45, fundou o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, ou seja, ele é um cara da UDN, que era o partido de direita, fundou o PSB em 47, na década de 50 foi para o PTB. Foi ministro de João Goulart, primeiro do Trabalho, depois das Relações Exteriores, quando se tornou primeiro-ministro. Aqui então João Goulart era o presidente, mas lembre que de fato o primeiro-ministro era o Tancredo. Após sair do cargo do primeiro-ministro, ele foi indicado para o STF. E lá ficou até ser afastado pelo AI-5 em 69. Então, essa é uma história interessante. Esses políticos que participam de mais de um partido, participam de governos, e acabou sendo afastado em 69 por conta do AI-5, que nós vamos discutir um pouco isso lá na frente, apesar do curso ser sobre economia e não sobre política. É um episódio marcante do Brasil, e ele se afastou. É típico, quem começa uma ditadura muitas vezes quer intervir no Supremo Tribunal Federal, como uma maneira de controlar as decisões da justiça. E ele foi alvo dessa situação. Em 63 o presidencialismo é reinstalado após um plebiscito. Então o povo vai lá, faz o plebiscito e volta o presidencialismo, e aí o João Goulart se torna presidente de uma república presidencialista, não mais parlamentarista.
O plano de governo dele é o plano trienal, elaborado pelo Celso Furtado, e foi apresentado no final de 62. O Celso Furtado é um dos grandes economistas brasileiros, há quem critique, há quem elogie, há quem considere um grande pensador, outros vão dizer que pode ter sido um grande destruidor. Sempre a polêmica. Provavelmente vocês leram o livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. É um livro clássico, é um livro que no curso de FEB, se não é o livro principal, ele certamente foi usado. Curiosamente, apesar de Celso Furtado ser associado ao desenvolvimentismo, ele ter participado daquele movimento, eu falei dele lá quando falei do estruturalismo da CEPAL, o Celso Furtado ele chega com um plano voltado para ajuste fiscal, combate à inflação e controle da expansão monetária. Olha como são as coisas, mas é porque realmente você tinha um problema inflacionário crescendo ali. Também é curioso que o João Goulart ele era associado às reformas de base. Hoje em dia, quando a gente fala de reformista, a gente costuma associar economistas liberais, né, que querem as reformas. O Paulo Guedes, o próprio Meirelles, são os economistas reformistas, Marcos Lisboa. Eu mesmo, quer dizer, eu gosto de me ver como um economista reformista. Mas naquela época não, o reformista era muito associado à esquerda, era o que se chamava de reformas de base. Aí tinha a reforma agrária, reforma educacional, fiscal, eleitoral, reforma urbana e reforma bancária. E tinha também um grande plano de nacionalização de setores industriais, como, por exemplo, energia e refino de petróleo. Bom, o governo do Goulart não durou, essa é a verdade. Ele virou presidente de fato em 63, né, com plenos poderes, mas em 31 de março de 64, um golpe de Estado depõe João Goulart. Então, muito já se discutiu sobre o golpe de Estado, o golpe civil-militar, tem toda uma discussão sobre a ordem desse golpe, mas pelo menos na minha leitura, e eu não sou historiador nem cientista político, mas eu conheço a história, não apenas como economista, mas como alguém que se interessa pela história do próprio país, me parece difícil negar que houve um golpe e na sequência o país entrou num regime ditatorial. O Ranieri Mazzini volta à presidência em 2 de abril de 64, fica até 15 de abril daquele ano. Em 15 de abril, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência da República, dando início a uma sequência de governos presididos por militares que só acabaria em 1985. Só em 1989 tivemos eleições diretas para presidentes. Então, aqui termina o ciclo democrático do pós-guerra. Aqui, em 31 de março de 64, o nacional-desenvolvimentismo de governos democráticos, aquela ideia que nós vimos Roberto Simonsen defendendo, de que não, é possível fazer o planejamento, é possível fazer esse controle do Estado num governo democrático, esse conceito, é possível ou não, é uma discussão muito mais profunda do que esse curso permite. Há quem ache que sim, há quem ache que não. Mas na experiência brasileira, esse convívio de um Estado forte, liderando o processo de crescimento, liderando a industrialização, num regime democrático, colapsou. Então, a partir de agora, o nacional-desenvolvimentismo continua, mas com um regime autoritário. E isso é a discussão do nosso próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.